Boa noite para todo mundo, então. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula aqui, que nós vamos falar sobre relacionamentos, né? Nesses últimos meses eu tenho feito pesquisas com vocês, sabendo como que eu poderia ajudar. E é incrível como esse assunto do relacionamento sempre vem, né, de encontro às buscas de vocês. Então, para quem está vendo esse vídeo e me vendo pela primeira vez, eu sou o Carlos. Há um tempo atrás eu deixei a minha vida de TI para me tornar um montanhista e com isso comecei a arrastar gente para o mundo todo junto comigo, né? E a ideia é sempre que as pessoas não só vejam as montanhas, mas vejam também o quanto elas são especiais, que elas cresçam com isso. E no meio desse caminho, gente, o grande presente que Deus me deu foi ter encontrado ali a minha flor de lótus, a Ana. Então, para quem não sabe, né, eu conheci a Ana na trilha. Olha aí, já fica uma super de uma informação, tá? E sobre a Ana vocês vão conhecer um pouco mais ela, para quem não nos conhece. Provavelmente vamos fazer uma live na sexta-feira juntos, ou ela vai estar aqui comigo na sexta falando junto, porque afinal, né, nada melhor para dizer se os nossos relacionamentos funcionam ou não do que a pessoa que está convivendo comigo. A gente convive aí uma relação muito legal. E até quando as pessoas me falam assim, mas por que que eu deveria falar de relacionamento? Porque a gente vê, né, vocês dois juntos e nos parece, assim, uma coisa que nós gostaríamos para mim, tá? E também, não, o meu relacionamento não foi sempre assim, tá? Houve um outro relacionamento que não foi da maneira que eu queria e eu, graças a Deus, estava pronto quando a Ana chegou, tá? Então, por isso que eu digo, a gente deve estudar para um novo relacionamento quando a gente está procurando um relacionamento, não quando a gente conseguiu, porque às vezes pode ser tarde, né? Às vezes aquela uma semana já foi suficiente para dar ruim. Então, a hora é agora, tá bom? De a gente aprender mais sobre isso. E esses dias atrás eu fiz uma pergunta a muitas pessoas, tanto do perfil quanto pessoas que eu conhecia também, e foi muito. Deixa eu só. Aqui. Acho que tem alguém com o microfone ligadinho aí, talvez esteja dando um. E foi muito interessante que, quando eu perguntei por que as pessoas queriam ter autoconhecimento, elas não sabiam. Elas começavam a falar para ganhar dinheiro, para não sei o quê, para ter um carro, para ter um melhor trabalho, para ter isso, para ter aquilo. Mas o engraçado é que as pessoas não sabem. Eu até fiz essa pergunta também no Poder do Agora, do final de semana, que foi uma trilha que a gente fez, e as pessoas ficaram, então, a gente quer ter autoconhecimento para quê? Ah, não, é para ser mais feliz, mas mais feliz para quê? Entende? E aí, quando a gente começa a apertar mesmo a pessoa, ela chega naquilo que até o Emerson que está aqui, a Aline também, que estava acho que nesse dia, a Camila, é o seguinte, a gente não às vezes admite, mas a gente quer ter autoconhecimento para se relacionar bem com alguém. Sabe, para você ter alguém e não perder essa pessoa, para que você fique com ela a vida toda. E não está errado, tá? É por aí mesmo. Eu, inclusive, na psicanálise, quando vou atender pessoas, eu percebo que, em grande parte é o relacionamento. O que toma grande parte das sessões, o que toma grande parte da preocupação da vida das pessoas, o que torna elas mais felizes e infelizes também, geralmente está ligado a relacionamento, tá? E é isso mesmo, tá? Se a gente pensar, por que que o Carlos quer, às vezes, ter uma casa melhor? Até agora a gente está mudando, graças a Deus, vamos realizar um sonho aí de morar no nosso próprio apartamento daqui uns dias, estamos na contagem regressiva. Mas se fosse só para mim, talvez a casa que eu tô, ou talvez até uma casa menor, já estava de bom tamanho. Não precisava ter aquilo. Mas aí para o Carlos ter também esse apartamento, ele precisa ganhar mais dinheiro. Mas no final o Carlos só quer, no final da noite, encontrar a flor de lótus dele lá, a Ana, e ficar tranquilo. E mostrar para ela, olha só onde que a gente mora, olha só as coisas que a gente tem. Então é relacionamento. Nas mentorias profissionais eu também percebo isso. Se o relacionamento da pessoa não está bem, ela também acaba não indo bem no profissional. Tem pessoas que conseguem fazer essa divisão, né? Os workaholics aí conseguem às vezes fazer essa divisão. Cara, agora é trabalho. Mas acho que até eles, lá na pontinha, eles estão trabalhando e tal, para um dia também ter um bom relacionamento, tá? Isso é uma regra geral? Acredito que não. Acredito que vão ter pessoas que não estão nem aí, talvez, para um relacionamento, né? Dá para chamar de psicopata? Não, não sei. Precisamos de avaliação clínica para isso. Mas eu acredito que as pessoas assim que eu conheço, as pessoas que eu quero estar,
sempre elas dizem que o autoconhecimento é importante para que aconteça isso, né? Para que elas possam conviver bem com o outro e conviver de forma saudável, né? Eu também estava aquilo que eu tenho conversado tanto com os mentorados como também nos meus atendimentos, e eu percebo que a gente parte de um pressuposto que todo mundo quer um amor, né? Se eu perguntar para vocês assim, o que que vocês querem na pessoa ideal de vocês, vocês sabem responder? Digam aí para mim. Sabem, né? Ó, todo mundo dando um joinha, dizendo que sim. Quando eu falo assim, qual é a pessoa que você idealiza, a pessoa que você sonha em ter na sua vida, todo mundo quase tem isso na ponta da língua, tá? Ou até anotado lá numa folha de caderno, quando eu tinha 15 anos eu tava lá lendo uma revista, Capricho, né? Como que era o nome das outras? Acho que tinha Capricho, e a Cláudia. Cláudia também era uma revista, né, dessas aí que a gente lia, mas era um pouco mais adulto. Se você quer conquistar o homem da sua vida, escreva aqui, né, aquilo que você quer. E os meninos também, né? A gente assim, quando eu casar, quando eu tiver minha namorada, ela vai ser desse jeito, vai ser assim. Então a gente pensa nisso. Mas eu comecei a perceber uma outra coisa, que às vezes falta, é a gente saber aquilo que a gente não quer pra gente, aquilo que a gente não quer pra nossa vida, que muitas vezes é até mais importante do que saber aquilo que a gente quer. Vou dar um exemplo com uma história que vocês já devem conhecer, já devem ter ouvido falar. Vocês já ouviram uma história de dois velhinhos que estão celebrando a bodas de prata, se eu não acredito, acho que são 25 anos de casamento, e que eles estão na mesa do café da manhã, e todo dia ela tira o miolo do pão e entrega, feliz da vida, e come a casca, e ele come aquele miolo enquanto ela come a casca do pão. Já ouviram essa história? O que pode me contar o resto aí que já ouviu? O que acontece, Camilo? Você que já ouviu aí, o que acontece nessa história? Eu não lembro se eles discutem o quê, mas eu sei que Sim, um queria, o que dava a casca do pão não gostava gostava, tipo, era ao contrário, né? o inverso, né? Aham. Ela dava o Então, miolo para ele, mas ela gostava do miolo e ele não gostava. então a história é bem isso mesmo, tá? Então eles estão lá, 25 anos de casado, comemorando, ela olha para ele, aquele senhor que sempre ajudou ela a vida toda, ele vice-versa, aquele amor que você percebe, sim, que tá no ar ainda, sabe? Depois de 25 anos. E ela sempre teve o hábito de abrir o pão, pegar o miolo, entregar para ele, e ele fazia abrir aquele sorrisão, sabe? E ela daí pegava a casca do pão e comia. E aí naquele dia ela falou: Quer saber? Faz 25 anos que eu faço algo que eu não quero. Eu adoro o miolo do pão, mas eu sei que ele gosta e eu sempre entrego o miolo do pão para ele e fico com a casca. Só que hoje vai ser diferente. 25 anos, eu vou fazer uma vez na vida aquilo que eu quero. Então ela vai lá, abre aquele pão, pega o miolo para ela e empurra a casca do pão para o senhorzinho. O que vocês acham que acontece? Dá ruim? Depois de 25 anos? Não. Esse senhorzinho abre o sorriso de alegria e ele fala: Meu amor, nossa, depois de 25 anos você me deu a parte do pão que eu mais gostava. Eu adoro comer a casca do pão desde que eu sou criança. E o miolo mesmo não é a minha parte preferida. Mas eu sempre comi porque você me entregou o miolo do pão e eu deixei a parte que eu mais gostava para você. E ela olha para. Faz 25 anos que eu adoro. Sempre gostei do miolo do pão porque acho que é a melhor parte. Mas eu achei que você amava o miolo do pão. E aí, sempre nesses últimos 25 anos, eu abri o pão, entreguei o miolo para você e comi a casca. Que história linda, né? Todo mundo romantizou essa história. Ai, que lindinho, né? O sacrifício que a gente faz pelos outros, a vida inteira, imagina 25 anos, o amor. É a história mais babaca que um casal pode viver por 25 anos, gente. E por que vocês acreditam que é a história mais babaca que um casal pode viver por 25 anos? Me digam a opinião de vocês antes de eu falar a minha, para ver se eu estou tão errado assim. O que vocês acham? Faltou comunicação entre os dois durante 25 anos? Falta de O que mais, conversa, né? gente? O que mais? Sinceridade. Vamos lá. Faltou sinceridade, né? Faltou Sinceridade, né? querer Faltou uma ouvir o série. outro.
Querer ouvir o Aham, outro, né? né? Como é que você decide pelo outro que ele vai comer aquilo? Exatamente, né? Quer dizer, faltou uma série de coisas aí. Minha câmera tinha dado uma paradinha, ela já voltou aqui. Faltou uma série de coisas, né? E não foi por um mês, não foi por uma semana, não foi por 2 anos, foram 25 anos, gente. Vocês imaginam isso? Por 25 anos, vocês sentaram na mesa do café da manhã, que tipo de assunto que esse casal tinha? Que não conseguiu nem resolver a história do pão ali. Então, uma coisa que já não é amor é a romantização que a gente costuma fazer do amor. Que nós temos que ficar nos sacrificando, que nós temos que ficar abrindo mão de tudo, que nós temos que deixar de existir porque o outro existe. E pelo contrário, né? A gente até quando levantou algumas questões assim no grupo que o pessoal da mentoria me trouxe, foi sobre isso, né? Mas o que que é se sacrificar pelo outro? É deixar de existir? É fazer tudo que o outro quer? Não. Se sacrificar pelo outro é exatamente o contrário disso. É você escolher, né? Estar com o outro sendo você. Porque, pensem bem, essa pessoa se apaixonou por alguém, certo? Se essa pessoa que ela se apaixonou deixa de existir, como que isso pode se chamar amor? Porque os casais geralmente são assim. Alguém de vocês fez recentemente uma entrevista para emprego, ou teve que tentar fechar um contrato, ou teve alguma conversa para vender alguma coisa nos últimos meses, nas últimas semanas? Conseguir um cliente novo, alguma coisa assim. Vocês não se preparam para isso? Vocês não vão colocar a melhor roupa para ir lá ver o cliente novo, ou a entrevista de emprego? Não dá aquele gelinho no coração? Pode dar certo, pode dar errado? Dá, não dá? Aí a pessoa vai lá, ela vai para a entrevista de emprego ou atende aquele cliente, com uma certa dificuldade, fecham a venda, consegue a vaga de emprego. Como que você vai trabalhar no outro dia? Felizão, não é? Aquele dia você fica feliz, sai contando para todo mundo, olha, eu fechei o negócio lá, era uma coisa que eu precisava muito. Namoro não é a mesma coisa. Quando eu estou conhecendo alguém, eu não me arrumo, eu não vou lá e coloco a minha melhor roupa, não coloco o melhor perfume, escovo os dentes, quer dizer, faço tudo que eu tenho que fazer. Acontece depois de um ano que vocês estão no mesmo emprego? Vocês vão do mesmo jeito trabalhar? Vocês saem contando para todo mundo que trabalha naquela firma? Que é legal? O que é mais fácil acontecer nesse sentido? Caramba, né? Eu nem gosto de trabalhar mais naquela empresa lá. É muito ruim. Não estou gostando. Então é isso que costuma acontecer. No relacionamento, a mesma coisa. Então isso também não faz parte do amor. A gente perder essa. O pessoal fala muito da paixão, a gente entende, e é natural e normal que durante o início de uma relação, essa relação não é que ela esfrie, mas ela vai ganhando maturidade, não tem mais aquela coisa da felícia, né? De pegar, amassar e apertar. É natural que isso aconteça, é até saudável. Mas o que não é natural é as pessoas perderem, quando elas estão juntas, essa questão do primeiro encontro, da primeira vez. Não tem que ser todo dia assim. Mas se você está num relacionamento em que você não consegue sentir de vez em quando essa questão de querer estar ali para o outro, alguma coisa está errada. Vocês concordam comigo? Por que que a gente se esforça tanto quando a gente precisa conquistar, mas depois de conquistado a gente já não dá tanta bola? A resposta é muito simples, porque somos humanos. O ser humano, quando nasce, vocês já ouviram falar isso, né? Quando nasce um ser humano, nasce uma insatisfação. E essa insatisfação também vai refletir nos nossos relacionamentos. O que eu quero muito, principalmente a pessoa que eu quero muito, quando eu a conquistei, quando ela está junto comigo, ela já não tem mais tanto aquele valor, não tem tanto aquela importância. Por quê? Porque está conquistado. Então, a principal dificuldade no relacionamento é você conseguir olhar para ele como uma coisa única e que essa conquista ocorre todos os dias. Só que também uma outra coisa que nos foi empurrado pela literatura, principalmente ocidental,
pela literatura, pelo cinema, é que os amores têm que ser como? Aquela coisa doida, né? Que de Romeu e Julieta, meu Deus do céu, que aí se eu não ficar com você a gente morre, né? Gente, Romeu e Julieta era dois adolescentes retardados, se a gente for ver, entendeu? Eles não tinham nem idade para ficar junto. Tanto é que olha a besteira que foram fazer. Se você olhar realmente a história, é uma história retardada. Dois adolescentes que não deviam estar namorando mesmo porque os pais não querem, né? Já tá por aí, não, talvez não devessem mesmo. E tanto é que o desfecho da prova a maturidade deles, né? Que eles não deviam realmente estar juntos. Porque olha a armação que foi inventada ali. Então também no mundo ocidental foi nos vendido que o amor é essa coisa doida que a gente tem que sentir pelo outro, que tem que acelerar o coração, que você tem que, meu Deus, está vindo, é amolecer as pernas, e não é isso. Eu que fui educado em um lar com uma filosofia oriental, o amor é tranquilidade. O amor é a pessoa que não tira a tua paz. O amor é aquela pessoa que você sabe que o sentimento dela de hoje de manhã é o mesmo sentimento quando você encontrar ela depois do trabalho. Que ela não mudou por um rompante qualquer, que as coisas... Uma pessoa que sabe se comunicar, que sabe conversar. Uma pessoa que não vai te tratar mal só porque o dia tá ruim. E até se te tratar mal, ela vai falar, olha, desculpa, não era com você. Mas principalmente ela vai saber dizer, cara, meu dia não foi bom hoje. Mas eu não quero descontar em você, porque a última pessoa no mundo que eu quero magoar e ferir é você. Mas meu dia foi uma droga. E aí, assim, eu vou contar para você meu dia e eu não quero que você resolva para mim. Eu e a Ana temos esse acordo. Quando ela me conta uma coisa, eu falo, você quer que eu te ajude a resolver ou você quer que eu te ajude a xingar junto? Aí ela fala assim, eu quero que você me ajude... Tá vendo? Ah, funciona. Quero que você me ajude a resolver. Aí eu vou lá e dou uma solução para ela. Ah, não, hoje eu tô precisando xingar junto. Vamos, às vezes até vou atrás de uma cervejinha lá, geladinha e tal, cerveja diferente, bebemos junto e vamos xingar junto. Então o amor não é essa coisa assim de cada um estar de um lado, de ser uma guerra, de ter falta de comunicação, de achar que o outro toda hora tem que abalar suas estruturas e tudo mais, tá? O amor é tranquilidade. O amor é paz. O amor é aquela coisa gostosa no final do dia mais caótico que você tem, você saber que quando você vai voltar para casa, lá você vai encontrar um ambiente em que aquele caos não vai continuar. Ele vai ser anulado pela outra pessoa. Tá? E o amor também é, como eu falei para vocês, não que eu precise todos os dias fazer a pessoa se abalar, mas o amor também é esse cuidado de eu enxergar a pessoa e lembrar que houve uma época da minha vida que eu desejei demais estar do lado daquela pessoa. E que se eu desejei isso e hoje eu tenho que entender que isso é uma dádiva. E aquela história bem clichê mesmo, que essa conquista tem que ser feita todos os dias. Até porque a gente sabe, e a gente tem que lembrar o seguinte, né? Eu acredito que vou viver por muito tempo, mas eu não sei até onde minha vida vai. E você já imaginou, se bem no dia que é o seu dia, a última coisa que você teve foi uma discussão, e quando você perceber, frente ao fato de você estar partindo para outra realidade, e foi a coisa mais idiota que você estava discutindo, e você sabia que um estudo aponta que 87% das discussões num relacionamento são porque as duas pessoas querem a mesma coisa, só que elas não sabem dizer um para o outro? Isso aconteceu agora esses dias, eu estava aqui, acho que eu acordei meio com sono, a gente tinha dormido tarde, eu tive uma insônia, daí eu fui estudar, e aí eu peguei o fone, coloquei, fiquei escutando, e a Ana teve um cancelamento, e geralmente ela caminha no lago, mas como ela percebeu que eu não estava bem, ela veio para casa. E eu estava no meio de uma aula, estava muito interessante, e eu ali fazendo café, e ela sentou na mesa, e ela já ficou me olhando, e aí eu falei, eita, o que eu fiz? A coisa que eu mais queria, quando ela partiu para o trabalho, era que ela ficasse. Que daí a gente ia conversar e provavelmente tudo ia melhorar. Ela veio porque ela percebeu que eu queria que ela ficasse aqui. Mas eu estava no fone vendo a minha aula. Eu queria ficar com ela, ela queria ficar no mesmo momento comigo.
Só que como a aula estava muito interessante e eu não dei atenção naquele momento, ela já ficou brava. E aí a primeira reação também é, por que tá brava, né? Eu tô aqui só fazendo a minha aula. Aí eu pensei, caramba, quando ela saiu, a coisa que eu mais queria que foi que ela ficasse. E aí quando ela já estava meio brava, ela falou, o que que você veio fazer aqui? Ó o perigo, né? Eu vim para ficar com você, que bom, porque é o que eu mais queria. Viu? A gente ia discutir, mas a gente não vai mais, tá? Já fizemos o mínimo divisor comum e a gente quer ficar junto. Então vamos, né, sentar aqui, tomar o nosso café, tudo foi se resolvendo. Mas vocês entendem como que é fácil? Duas pessoas que querem a mesma coisa, acabarem tendo uma discussão besta e idiota para descobrir no final que aquilo que elas querem é a mesma coisa. E o pior, né? Eu ia ter que pedir desculpa igual no final, estando certo ou estando errado. Então, por que não já acabar com a discussão logo dali? Mas é isso que a gente não consegue fazer, porque a gente acha que o amor é ficar defendendo posições, que o amor é ficar defendendo aquilo só que é importante pra gente, que o amor é sempre a minha voz ser atendida, né? Então não é. O amor é uma combinação, é uma comunicação. A principal ferramenta que as pessoas têm dificuldade numa relação é a comunicação. Porque, infelizmente, o amor que nos foi empurrado é um amor que ele não é feito de duas pessoas adultas na relação. São duas crianças, cada uma tentando puxar a felicidade para o seu lado e quer ter naquele momento as suas expectativas atendidas. Tá? Tem gente que fala, Carlos, isso é muito duro, e é para ser duro mesmo, porque é a realidade. Se vocês pensarem nos relacionamentos, e quando eu penso nos meus, também nos que não deram certo, mas hoje eu dou graças a Deus que não tenham dado, porque eu sei que cada um foi uma lição importante, vocês vão perceber que quanto mais criança você foi, difícil era a sua relação. E quanto mais criança foi a pessoa com quem você se relacionou, era impossível. Porque as crianças não querem resolver, gente. Vocês que têm criança em casa ou convivem, quem é pai, quem é mãe, sabem. Elas querem ter o desejo delas atendido. E não interessa se ela precisa chorar para isso, se ela vai espernear, se ela vai se jogar no chão. Enquanto ela não tiver aquilo que ela quer, ela vai ficar esperneando e vai ficar chorando. De quem que é a função de acalmar aquela criança? Sempre de um adulto, geralmente, né? Apesar que hoje em dia também está complicado. Os pais estão ficando muito loucões, assim. Mas daí eu pego duas crianças e coloco para se relacionar, e aí entra o autoconhecimento. O autoconhecimento é para eu entender até onde eu posso ir, até onde aquilo é expectativa minha e até onde aquilo pode ser também uma expectativa nossa, algo que seja frutífero, algo que vá construir realmente uma relação. Porque muitas vezes eu estou brigando por nada. Estou brigando por uma criancice. E o que mais nós temos hoje são crianças se relacionando, tentando ser adultas. E aí o autoconhecimento ele entra, e a comunicação entra, para eu aprender de maneira adulta comunicar para o outro aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Então, o amor é várias coisas, mas não é também várias coisas que nos empurraram, tá? O amor também não vai ser todos os dias de felicidade. O amor vai ter dias de provação. E é nesses dias que vocês provam o autoconhecimento que vocês foram buscar. Porque outra coisa que eu percebo também nessa jornada, ajudando as pessoas e também atrás do meu autoconhecimento, que o autoconhecimento às vezes é como um livro, sabe? Você buscou, aí você anotou tudo num caderninho lá, e esse é o seu livro, o seu manual de instruções, sabe? Tudo você sabe. Ah, esse gatilho aqui é por causa disso, isso aqui é um trauma que eu tinha de infância, isso aqui é tal coisa, isso aqui era meu pai, isso aqui é minha mãe, isso aqui é meu irmão que roubou meu lanche, meu chocolate, eu fico super decepcionado, agora hoje eu não acredito e não confio em ninguém. Isso aqui é uma namorada minha que fez tal coisa, um namorado meu. Aí você tem todo aquele manual de instruções. Aí você vai lá e encontra alguém que você fala, pô, que bacana, tô me relacionando, tá sendo legal. Beleza, que bom. Na primeira discussão, você que tem ali seu manual, né, se ficou orgulhoso, eu sou um cara com autoconhecimento e tal. Na primeira discussão, você vai lá com o livro embaixo do braço, na primeira coisa que você escuta e você leva, você já pega aquele livro, quer saber?
não é nada não, agora que você vai ver quem é que manda, que vai ser o negócio aqui. Gente, o que adianta eu ter tanto autoconhecimento se ele não é ferramenta? Se na hora que eu realmente preciso utilizar ele, eu vou mesmo para a briga e esqueço tudo isso. É igual eu praticante de Kung Fu, né, por um bom tempo, eu não pratico lá a questão de lutar, eu pratico exatamente todas as etapas que eu tenho que ter antes para evitar a luta. Vocês entendem isso? Eu não busco lutar Kung Fu para lutar na rua. Eu busco exatamente porque se alguém um dia me ofender, eu vou ter tanta ferramenta que eu vou falar, cara, não vale a pena. Não vale a pena o esforço, tá? E no relacionamento é a mesma coisa. O que adianta a gente investir tanto em autoconhecimento, a gente às vezes estudar tantas palestras, se na hora que a gente precisa, a gente não aplica? E aí a gente fica sempre, quando eu vou falar sobre atender casais, atender pessoas que estão às vezes numa busca, ou estão com dificuldade de relacionamento, é sempre isso. Às vezes a pessoa ela é fantástica, eu sei que ela tem um autoconhecimento, ela se conhece, mas quando chega na parte do relacionamento, como é muito passional, é muita emoção, a pessoa esquece quem ela é. E ela desliga. Ela volta a ser lá a criança de 3 anos no chão do mercado, sabe aquela criança birrenta? Você passa do lado da vontade de dar um cola nela, porque, pô, né, olha o show que tá dando. Desse jeito. E aí, de repente, você percebe que, por causa de uma criancice sua, ou do outro, dos dois, vocês acabaram de perder uma vida adulta fantástica que poderia ser vivida junto. Então, uma coisa que eu sempre falo, e a gente conversa aqui, que relacionamento não é para criança. Por mais duro que seja ouvir, eu fui muito infantil em outros relacionamentos meus, e o meu relacionamento só mudou quando eu falei, cara, eu sou um homem de tal idade, assim, 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 e eu vou agir como tal. E a Ana do outro lado falou também, eu estou me conhecendo, eu estou buscando, né? Ela tem ali a questão com as constelações que ela vai, com o sagrado feminino, ela falou, eu também tenho ferramentas e tudo mais, eu vou agir com a idade que eu tenho. E aí, ela com 20 anos e eu com 30, porque eu nunca vou falar, né, qualquer idade diferente dessa, a gente conseguiu se relacionar como dois adultos. Existem dias que a gente está como criança? Sim, tá? Mas logo o adulto chega ali e fala, ô, não é assim que eu te ensinei, tá? Então, é necessário a gente sempre ter, tá, essa ciência. Relacionamento é uma coisa para adultos. Se eu vou entrar em um, eu tenho que assumir o adulto que eu sou. Falhas, com erros, com defeitos e tudo mais, mas com muitas qualidades também. Outra coisa também que afeta os nossos relacionamentos, e a gente conversou esses dias até, eu aqui com o Emerson, vamos fazer uma live legal sobre isso, merecimento. Muitas vezes pela vida, pela história, pelas coisas que aconteceram na minha vida, eu acho que eu não mereço. E como eu acho que eu não mereço, não vai acontecer, gente. Porque toda vez que tiver para acontecer, você mesmo vai pegar, você mesmo vai se sabotar, você mesmo vai fazer o relacionamento acabar. E aí pode ser a melhor pessoa. Vamos dizer que a Madre Calcutá tivesse 30 anos, não quisesse mais ser irmã, e estava lá lindona e tal, com todo o autoconhecimento e a espiritualidade que ela tinha, tá? Aí chega eu lá, eu não, pô, não, é a Madre Teresa, cara, mulher perfeita, não vai dar certo. Não vai. Você já falou que não vai, né? Aí chega lá, vocês, o Rick Martin. Ah, não, Rick Martin não dá. É, que coisa. Enfim, vocês vão pensar cada um na cabeça de Brad Pitt, né? Que era o símbolo da minha geração. Brad Pitt, eu acho que né, dá pra gente usar. Tá lá e tudo mais e tal. Ah, eu não mereço ele. Acho que a Angelina Jolie chegou e disse: o Brad Pitt, eu não mereço ele. Acho que foi o contrário aí, né? Mas é isso, gente. Se eu não achar que eu mereço aquela pessoa, se eu não achar que eu sou digno dela, que eu valho a pena, não vai ter pessoa que vai fazer. É como a gente falou na venda, né? Você já chegou em alguma venda sabendo do. Por que a gente não consegue fechar a venda às vezes? Muitas vezes o cliente quer o nosso produto, ele já tem certeza.
Mas daí eu chego lá e falo, então, é assim, ó, o meu produtinho é desse jeito, tal, ele tem uma série de defeitos. Se quiser, até te dou um desconto e tal, porque né? Cara, como é que a pessoa vai comprar de você se ela não sente firmeza naquilo que, né, no que você está oferecendo e tudo mais? Significa que eu tenho que mentir, significa que eu tenho que conhecer muito bem o produto e saber que ele vale a pena. Então a falta de merecimento é outra coisa que mina os relacionamentos, acaba com os relacionamentos. E aí, de novo, entra a questão do autoconhecimento. Se eu me conheço bem, eu sei das minhas falhas e sei que estou trabalhando elas, mas eu também reconheço meus pontos fortes. Eu até publiquei esses dias ali no, acho que foi ontem, hoje, até falei no dos mentorados, né? Eu não sou para depois. Eu sou para agora. E um mantra que eu utilizo muito na minha vida e tem ficado cada vez mais forte é isso. Eu mereço o melhor e mereço agora. Não é daqui a pouco. Não é daqui uma semana. Não é quando eu conseguir tal coisa. Eu mereço o melhor e mereço ele agora. Inclusive no meu relacionamento. É uma coisa até que eu falo muito aqui, eu e a Ana, a gente conversa, né? Cara, a gente merece um outro, a gente sabe tudo que a gente passou para chegar até aqui. E é importante vocês saberem isso, porque quando a gente trata de relacionamento, existem dois tipos de relacionamento, tá? Existe o relacionamento meio e o relacionamento fim. Você sabe qual que é a diferença? Podem falar aí também no microfone, tá? Podem me interromper, vão falando se quiser. Sei Eu, não. Relacionamento. Pode falar. Pode falar. Não, Fala. não Quem vai sei. falar? eu ia dizer que eu Não imagino sabe? que o relacionamento meio é aquele que a gente entra pensando assim, se não der certo, eu saio. Não sei se é Também. isso. E relacionamento fim é aquele Também. assim, esse é o relacionamento da minha vida, eu vou fazer de tudo para dar certo. Boa. Ah, Esse eu penso, isso que passou pela minha cabeça quando você falou, né? Mas não sei o que é exatamente. alguém mais? É Eu assim, acho. gente. Isso também no Pode falar. investimento. Pensei nisso também no investimento. Uhum. Investimento de tempo, de disponibilidade, de Uhum. flexibilidade, enfim, o investimento. Alguém mais, pessoal? Eu acho, Dom, tipo, quando você falou isso, eu me veio assim, o meio é tipo o relacionamento que me preparou para eu chegar no relacionamento fim, que é o que eu busco pro resto da minha vida. Claro que assim, eu não costumo entrar nos relacionamentos achando que eles vão terminar, mas eu entendo que os que eu passei me prepararam, me tornaram quem eu sou hoje e me prepararam melhor para um próximo relacionamento que eu acho que vai ser pro resto da minha vida. Mas acho que é assim também, faz alguma Assim coisa. faz. Nossa, cara, isso era para ser um curso sério, desculpe. Todos vocês estão certos, tá? Mas eu quero se apegar exatamente a isso que a Aline falou, que é o mais importante, tá? Nós costumamos buscar coisas nas outras pessoas. A gente não se relaciona ao acaso. Por que será que essa pessoa me chamou atenção? Porque de maneira, às vezes, até não verbal, só pela expressão, pela maneira de agir, ela me informa uma série de coisas que são importantes para mim. O nível de confiança, se a pessoa é extrovertida ou introvertida, se ela fala demais, se ela não fala, se ela é mais passiva ou mais ativa, se ela é agressiva ou não, tá? E dentro das minhas loucuras aqui na cabeça, que Freud explica, muito bem até, de maneira inconsciente eu vou classificando aquela pessoa se ela serve para mim ou não, baseado nas faltas que eu tenho, nos desejos que eu tenho. E o problema é que isso é inconsciente. Porque às vezes eu não me conhecia o suficiente. Lembra? Né? Jung falava, enquanto você não conhecer o seu inconsciente, você vai fazer uma série de escolhas e vai falar que isso é o destino. Quando eu começo a conhecer, aí eu começo a tomar decisões acertadas. É necessário sempre uma busca pessoal, primeiro, de saber quem somos, para saber quem queremos. Isso até dá um corte, né? É necessário uma busca pessoal primeiro para saber quem somos, para então saber quem queremos. Relacionamento meio é isso que foi dito aqui. Eu, às vezes, de maneira inconsciente, procuro aquela pessoa porque eu sei que ali eu vou estar um pouco mais confortável, eu vou trabalhar somente uma facetinha
Tipo, aqui eu vou deixar de ser menos mimizento, entendeu? Tipo, então esse relacionamento serve para isso. Aí, de repente, no outro eu vou pegar outra coisa. Por quê? Porque eu não quero sofrer direto a disruptura de deixar de ser aquela figura triste que eu sou, que eu acredito que eu seja. Então eu vou procurando relacionamentos meios. O problema é que eu posso também estar sendo um relacionamento meio de alguém. E isso é muito triste. Só que tem um antídoto para isso. Quando eu aprendo aquilo que eu não quero no outro, eu estou pronto para entender que talvez aquele relacionamento não seja para mim. Via de regra, eu aprendi uma régua muito simples sobre relacionamento. Primeiro que, quando se está solteiro, não há problema nenhum em buscar relacionamentos que não vão evoluir para um namoro, para um casamento. Às vezes eu quero só realmente passar uma noite, eu tenho desejo, eu sou adulto, eu posso ir lá e fazer o que eu quero. Desde que outra pessoa também tenha ciência disso. Porque senão, às vezes, eu estou utilizando ela como um meio, somente para me anestesiar ali das minhas dores, satisfazer os meus desejos. Dois adultos vão entrar numa relação assim, de maneira consciente. Ah, isso não estava previsto. Enfim, dois adultos vão entrar numa relação assim de maneira consciente. Ok? Eu não quero você para casar, eu não quero você para ter meus filhos. É uma noite, a gente vai curtir. Esse é o acordo de vocês? Perfeito. Mas não. Eu estou buscando realmente um relacionamento que eu quero que evolua, uma relação, e um dia eu quero casar, eu vou fazer que nem o Dom e a Ana, fazer um casamento lá no sítio, aquela coisa toda. Ou não, vou fazer um casamento de 200 mil reais. Me chame para esse, por favor. Adri, a média tá por aí, vão preparando o bolso aqui. Montanha não é nada perto de casamento. Tá alto, hein? Marcelo É, diria, os valores assustam. os valores assustam. Vamos casar que nem o Dom e a Ana. Então, você saber aquilo que você não quer é super importante nesse sentido. Porque se eu não quero, então, um relacionamento, a qualidade das pessoas com que eu vou me ligar é a mesma qualidade daquilo que eu estou procurando. Então, eu vou lá no Tinder, como que é? Eu não vou me atualizando, é Happn, essas coisas assim. Até a primeira vez que eu escutei o tal do Happn, eu achei que era aquele Rap 10, que não é muito diferente, né? Vai ser enrolado. Vou parar a frase por aí. Então, eu sei. Gente dando risada ali, se acabando, né? Então eu sei que essa é a qualidade do relacionamento que eu vou ter. Não tem como ter algo diferente, tá? Mas a régua do relacionamento que vocês devem se perguntar, e, né, depois de um certo tempo ali se conhecendo, esse, esse cara serve para ser o meu esposo para sempre, a minha esposa para sempre? Ele me falaria que ele gosta do miolo ou da casca? Ela me falaria que gosta da casca ou do miolo? Né? Eu tenho esse nível de comunicação. Os defeitos que essa pessoa tem a longo prazo, eu suporto? Eu quero para minha vida? É igual aqui, né? Às vezes a Ana ela precisa atender pessoas muito cedo. Ela falou: tem uma aluna minha querendo fazer academia às 5 horas da manhã. Primeiro que eu já achei que a pessoa é muito psicopata, porque ela tem que acordar pelo menos às 4h15, no mínimo, né? Mas beleza, não vamos entrar nessa questão ainda. E ela estava até empolgada, porque, nossa, é um horário que, né? Falei, tranquilo, mas vai chegar o inverno. Aí você tem que sair, né, de motinho 5 horas no inverno. Vai ter dia que vai estar geando, tem dia que está chovendo. Uma coisa é você sair dia de chuva às 10 horas da manhã, né? Da cama. Outra coisa é você sair de casa às 4h30, 5 horas da manhã, né? Quer dizer, então relacionamento é a mesma coisa. Ai, que bonitinho, né? Ele tem esse trejeitinho ali, aquele toque de checar 5 vezes se a porta está fechada e mandar no grupo do WhatsApp que ele mesmo fez comigo, porta fechada, checada a 5ª vez. Muito legal no começo, até parece assim meio, né, assim, excêntrico, né?
Mas será que no dia lá que eu tô super atrasado e ele precisa fazer essa checagem e tudo mais, vai funcionar? Às vezes a mulher, ela gosta de se arrumar. Enquanto você estava namorando, você não... Nossa, você nem... Fala, cara, pode demorar 2 horas. Você ia lá e via, cara, que mulher linda. Ficou 2 horas se arrumando para mim. É um motivo até de orgulho. Cara, nossa, mas assim, mas valeu a pena. Eu fiquei lá esperando, mas valeu a pena. Aí a pessoa casa com ela, meia hora atrasado, a mulher tá lá se arrumando para ficar bonita. Ô, meia hora, atrasado, não sei o quê. Aí a mulher nunca mais se arruma, o cara não sabe por quê. Né? Outras coisas acontecem em casa também, vocês ficarem lembrando os homens a cada 6 meses que eles têm que fazer uma coisa que vocês pediram há 6 meses atrás. Isso é chato demais, tá? Isso arrebenta com a gente. Então é isso, gente. É eu saber que tem defeitos que são coisas que eu posso lidar, mas tem coisas que lá na frente talvez eu não consiga. Então eu tenho que ter essa ciência, eu tenho que ter esse cuidado, tá? Então, saber aquilo que eu não quero, muitas vezes é mais importante do que saber aquilo que eu quero. Porque quando eu quero, eu faço aquela listinha e a gente tongo, né? A gente só olha só, ah não, fechou aqui, ó, a lista do que eu quero. Tem 10 itens. Mas se você tivesse checado a lista do que você não quer, tinha os 50 na mesma pessoa que você não queria. E mais uns 3 ainda que você nem sabia que existia. Mas como fechou só a lista do que você quer e é aquilo que você precisa, ah, meu Deus do céu, olha só, fechou os 10 da lista aqui de tudo que eu queria. Aí você casa com a pessoa, como diz o nosso amigo aí, Cru de Carvalho, mete 3 filhos com ela. Aí você descobre, meu Deus, tem uma série de coisas que nela que eu não gostava, e agora, o que eu faço? Né? Então a gente tem que ter esse senso crítico, tá? Por isso que eu quis trazer esse tema e que ele fosse assim, aquilo que o amor não é. Então, o amor não é uma coisa de adolescente, o amor não são as nossas criancices, o amor não é as nossas expectativas sempre de serem realizadas, não é sempre a gente ser ouvido e ter opinião final, e principalmente não é muito das coisas que a gente teve aí e foram romantizadas pra gente, né? Aquele viveram felizes para sempre e tudo mais, né? Então o amor não é todas essas coisas, mas o que que o amor é? O amor é, como eu falei, uma relação de 2 adultos conversando, matando os seus leões todo dia, convivendo junto e dando muita risada das coisas ruins que acontecem. Principalmente quando a gente vai pra montanha, as coisas dão errado no final do dia, eu falo, nossa, você viu, eu fiquei 2 horas a mais lá e eu ando dando risada. Você viu que eu caí lá, não sei o quê? Sim, eu falei pra você que você ia cair. Então é isso. Ah, até às vezes acontece coisas aqui, ela fala, ó, não faz isso que vai dar errado. Eu vou lá e faço. Daí a gente dá risada no final. Eu falo, pô, você falou mesmo. E eu fui lá e fiz. Mas é um idiota, né? O amor é não se levar muito a sério às vezes, vocês entenderam? Frente ao outro. É você rir com a pessoa até das suas desgraças. Eu tenho um exemplo clássico de amor para mim que é o Odisseu ou Ulisses com a Penélope dele. Para mim sempre foi, sabe? Ele nunca se negou a nada para ela. Tanto é que ele foi para uma guerra e ele tentou resolver a guerra da maneira mais rápida só para voltar para ela. Muito do montanhismo para mim também foi fuga. Porque lá eu estava sozinho, eu fugia. Porque às vezes eu não queria estar onde eu estava. Hoje, uma das coisas que faz eu ir menos para a montanha é porque eu adoro ficar aqui. Ulisses era de uma ilhazinha na Grécia chamada Ítaca, né? Eu falo assim, adoro ficar em Ítaca com a minha Penélope. Porque lá tá tudo bem, eu não preciso mais ir pro restante, sabe? Ir mundo afora para experimentar a felicidade que eu tenho aqui do meu lado. Tanto é que depois que eu e ela ficamos juntos, todas as montanhas que eu fiz, eu nunca mais fui sozinho. Porque senão me bate uma ansiedade danada de voltar. Então a gente fez um acordo. Eu ia mostrar meu mundo para ela das montanhas, e ela sempre estaria comigo. E aí a montanha pode demorar 1 semana, 2, 3, não importa, desde que ela esteja ali. Então eu não consigo ver o amor de forma mais simples do que essa. Você, todos os dias, querer estar do lado daquela pessoa que você escolheu.
Mas não significa que a gente não tenha problemas. Significa que a gente tomou decisão de, como adultos, resolver esses problemas. E entender que nós não somos problemas um do outro. Até quando a coisa começa a pegar, a gente se lembra, ó, lembra que eu não faço parte do problema. Eu faço parte da solução. Então, às vezes, é até melhor a gente parar de falar agora e ficar junto. Se abraçar, deitar ali junto, ficar juntinho, assistir um filme, porque a gente está começando a se tornar parte do problema. E eu falo para vocês também no Nunca Mais, né? Que os judeus, quando acabou o Holocausto, alguns até tatuavam, colocavam placas, isso nunca mais. E meu nunca mais vai ser esse, sempre foi, né? Nunca mais eu quero um relacionamento que tenha discussões que evoluam para uma discussão acalorada, para uma briga. Eu nunca quero um relacionamento em que a falta de respeito impere. Eu nunca precisei xingar a Ana, e ela muito menos. Nunca usei uma palavra que, sei lá, nem boba, nem nunca. E eu falo para ela, o dia que eu usar, por favor, me deixe, porque eu mereço. O amor é nunca permitir com que a minha voz se eleve muito mais do que a dela numa discussão. E nunca permitir também que ela leve a voz para mim. É nunca desligar o telefone na cara, é nunca xingar, é nunca brigar, é nunca desrespeitar. E, gente, parece fácil eu dizendo para vocês, mas é necessário muita acuidade mental, é necessário muito autoconhecimento, é necessário muito controle, tá? O que vocês acharam? Deu para entender aquilo que o amor não é com o nosso encontro de hoje? Como que está sendo para vocês? O que mais marcou desse momento junto nosso aqui? Agora é com vocês. Vamos lá, gente, sem vergonha. Foi eu de novo? Vai lá. Sempre abre. Assim, eu tenho, nos últimos anos eu tenho entendido que amor é algo construído, que é algo que a gente decide, né? Então, assim, que nem você falou da história de Romeu e Julieta lá no começo. Tipo, é uma história retardada, tipo, mesmo. Tipo, a pessoa não tinha nem conhecia o outro. Ah, eu me apaixonei, porque nem conhece, não sabe como é Uhum. que é a pessoa de verdade, né? Então, eu acho que, assim, às vezes a paixão deixa a gente, né, que é uma coisa que mexe, sei lá, Cego. com instinto, com Uhum. química, com coisa assim, e aí isso eu acho que não é amor mesmo. Eu acho que amor é uma coisa Uhum. que você vai construir depois que você passa a conhecer a pessoa mesmo. E aí a minha psicóloga fala que depois de 3 meses é que a pessoa começa a se mostrar como ela realmente é. Porque até aqueles 3 meses você fica naquela, tipo, você mascara algumas coisas, Uhum. você faz mais coisas para agradar. Então, assim, acho que depois realmente eu tenho percebido que depois de uns Sim, 3 meses assim, que começa a aparecer alguns sim, defeitos. sim. E que é o momento de avaliar se realmente é aquela Uhum. pessoa ou não. E realmente eu tenho uma lista das coisas que eu quero e não tenho das que eu não quero. E, e eu acho que assim, eu que estou no momento que eu não estou com ninguém, né? Eu acho que realmente é o momento de fazer essa E lista, você porque fazer eu estou isso. com a mente limpa, né? Não tem uma pessoa para Uhum. encaixar naquilo, que eu acho que a gente acaba se Isso. enganando nisso, né? Tipo, ah, não, eu Uhum. quero uma pessoa assim, ah, mas ele é assim, ah, né? Enquanto não tá com ninguém em mente, acho que é o Sim, momento de fazer essa lista. é isso mesmo. E até você que é arquiteto, eu acho bem bacana, porque, por exemplo, eu sempre que fui morar em casa alocada, cara, eu chego na casa e falo, quando eu cheguei aqui no Sobrado para morar, nossa, que legal, do jeito que a gente queria, né? Eu ainda falava, tem 2 andares, quarto lá em cima. Só que com certeza, passou 2, 3 meses, eu comecei a entender o que realmente era a casa, você entendeu? Os vícios ocultos, a válvula ali de dos banheiros que não funcionava direito, o registro da água que às vezes eu precisava trocar uma torneira e não fechava. Talvez se eu tivesse uma lista do que eu não queria numa casa, eu tivesse procurado isso quando eu entrei na casa. Aí eu falava, ó, a casa é bonita, mas tem coisas aí que eu não, para mim vai ficar ruim, entendeu? Então vai bem de encontro com isso que você falou, bem legal. Livre para vocês, pessoal.
Eu acho que é uma associação de algumas coisas, né? Eu acho que é muito importante a gente saber o que a gente não quer. O outro ponto muito importante é a gente decidir se tá naquele relacionamento para fazer acontecer, porque senão a gente vai se deparar sempre. Eu costumo dizer que Uhum, sempre vai se deparar. A pessoa pode ter a lista do que você quer, do que não quer, só que vai ter desafios. Então, o primeiro momento é você decidir se você tá naquele relacionamento para a vida, né? Se aquilo é uma decisão uhum, consciente. E eu acho que outro ponto também muito importante, você decidir o que você não quer, é porque às vezes eu tô decidida a ter uma pessoa, a pessoa tá decidida a ter uma pessoa, só que tem uhum, coisas básicas que não dá. Por exemplo, uhum, eu sou caseira e não sou tanto de dar importância para coisas materiais. Se eu pego uma pessoa extremamente baladeiro e que dá muita importância para isso, vai ter não vai dar conflito, certo. não vai Uhum, dar certo. Então, nós dois podemos estar decididos a fazer acontecer, a ser o relacionamento final, mas uhum, não vai bater ali, né? E não necessariamente é um defeito meu, não necessariamente é defeito dele, mas são estilos diferentes, né? E que tem que ser isso, respeitado, mas não necessariamente precisa ser ajustado, porque a gente se ajustar demais também fica difícil. isso. É igual o cara ser muito organizado e É, vice-versa, a pessoa ser o caos, né, na casa, tipo assim. E aí, será que vai dar certo? Será que não, né? Se a outra pessoa tiver um dom, assim, de atos de serviço, e fala, não, eu faço tudo pra você, pode deixar e tal, ou tira a toalha de cima da cama, tira a calcinha do registro e só tal, que aí sem vem a problema nenhum. questão do tempo, né? Por um Uhum. tempo aquilo É, ali é cabível, é depois como a aquilo gente se falou, torna. né? E é muito assim, não existe certo ou errado, né? Porque ao mesmo tempo que às vezes a gente precisa de um pouco do oposto para a gente enxergar que precisa evoluir naquilo, às vezes se for Sim, muito extremo também já fica, se torna desconfortável. exato. Tem que ser um construir sempre a terceira opção juntos, né? Não é nem a É minha, isso mesmo. nem a sua, nem É A o nem meio B, é o caminho. C, no Mas meio do é isso, a caminho. aula foi muito boa. É bom parar para Legal. refletir. Valeu. Que bom. Alguém mais, pessoal? Construir uma relação demanda muita paciência e disposição, né? Como as meninas falaram. Uhum. Paciência para não matar a pessoa todos os dias, sempre dá uma vontade de perder o réu primário. E muita disposição para a gente mudar também, né? Porque, acredita, É... eu descobri que eu não sou perfeita me relacionando, gente, tive que Meu me conformar. Deus! Sabe que eu passei pela mesma coisa? Meu Deus, acredita, Dom? Gente, o que E acontece no relacionamento, né? não sei, Pois é, não descobri. mas calma. E às vezes Se você não dá tiver, para. pode continuar. Não, Desculpa, não, te ia cortei. falar aí, o problema é meu, coloque em quem eu quiser também. Ô, Não, a culpa é minha, coloque em quem eu quiser, não dá não dá certo. mais. Muitas Mas, coisas mas você precisam falou ser ali, né? alteradas. Tem outro relacionamento que faz a gente também ver que a gente não é muito perfeito, chama filhos. Você vai chegar nessa fase, você vai ver. Eu Isso é outra estou coisa que começando a aprender isso pega. com o sobrinho. É, Sobrinho já sobrinhos dá vai te ali mostrar. você já faz um pequeno estágio, né? Sim, E você tem que ter muita disposição, assim, de entender que o outro também vai te dizer coisas que ele não gosta. E às vezes tem coisas que realmente, como a Jéssica falou, não são possíveis de mudar, são parte da sua personalidade, não adianta você querer maquiar, mas outras coisas são maleáveis. Né? Tem comportamentos que são é, maleáveis, e isso vai depender realmente do diálogo e da vontade que você tem de construir uma relação. E assim, do que eu converso com amigos e tal, muitos deles dizem que até eu tenho uma amiga que brinca de pai, querer se separar é permanente, mas aí você tem que entender que você ama aquela pessoa e você está uhum, construindo e não ceder mesmo às facilidades. Eu acho que é bem isso, assim, que é muito mais aham. simples, né? Você fala para a pessoa, então vamos parar por aqui, Sim, e é tranquilo. tudo muito, né, Mas é muito isso. líquido hoje em dia. As pessoas não, não tentam muito, não perseveram. Então, às vezes, também tem isso, né? Nas primeiras dificuldades eu espano e vou embora. Mas isso que você falou, até acho que conversei com alguém e até fiz um dos vídeos lá dos Reels que falava sobre isso, né? Se você reclama demais há muito tempo de que uma pessoa não muda e que ela é muito chata e que ela te tira do sério, eu tenho uma notícia. Talvez quem não mude e seja muito chato e tire ela do Você, sério é você.
Porque pode acontecer, né? Você também não mudou, a pessoa continua tirando você do sério, a pessoa continua tirando a sua paz, você permite isso, né? Então também isso a gente tem que avaliar. Alguém mais, pessoal? Fala, João. Pessoal, mas para a gente finalizar, então, eu quero deixar uma última coisa, que é uma das coisas mais importantes que eu deixei para o final. O que nós também não podemos ser num relacionamento é ser o Messias. Sabe o que quer dizer isso? O Salvador. Às vezes eu só entro num relacionamento porque é um desafio. Olha como que essa pessoa é doida. Olha como essa pessoa é estragada. Imagina se eu entro na vida dela e faço a diferença. Você imagina o quanto essa pessoa vai me colocar num pedestal e eu vou ser Deus para ela porque eu salvei ela e ela nunca vai me deixar. Relacionamento não serve para que a gente seja o Messias e muito menos para que a gente seja o Salvador. E com isso eu me despeço de vocês. A última lapada eu sempre deixo para o final, né? Tchau, tchau. Nos vemos na sexta-feira, para aqueles que puderem. Abraço.